Imagina a seguinte situação. São 2 da manhã e a equipe de segurança está em alerta máximo. A porta de RDP, a 3389, está aberta para um IP de servidores web que deveria ser, totalmente isolado, né? Acessível só pela 443. Aí você vai inspecionar o EPG no APIC e nada. Não tem nenhum contrato permitindo RDP? Nenhum. Onde é que essa regra está se escondendo? Hoje, a gente vai investigar a fundo o principal suspeito em cenários como este. Um recurso do ASIC que é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de automação genial e uma fonte de complexidade oculta. A herança de contratos entre EPGs. Com base nos materiais que a gente analisou, nosso objetivo é dissecar esse mecanismo. Não só como ele aparece na GUI, mas como ele realmente funciona no hardware. O que o ASIC do Leaf Switch vê durante o Packet Walk. Como a política é compilada e por que uma mudança que parece simples pode ter um impacto tão grande. Exato. E olha, para a gente começar com a terminologia precisa, o que a gente está discutindo é o objeto fv.rssec inherited na Management Information Tree do ASIC. É fundamental entender desde o início que herança é uma abstração de gerenciamento. É um conceito que existe só no APIC para facilitar a vida do administrador. Sabe, o hardware, o ASIC, Northstar ou CloudScale lá no Switch, ele não tem a menor ideia do que é um EPG Master ou um EPG Filho. O trabalho pesado de resolução lógica acontece todo no processo do Policy Element lá no cluster do APIC. Isso acontece antes de qualquer regra ser efetivamente programada. Um erro de entendimento aqui não é só teórico, não. Ele cria políticas que são um pesadelo para depurar em produção. Certo, então o que você está dizendo é que o termo herança é quase uma metáfora de marketing para o administrador. Para o hardware é como se a gente tivesse copiado e colado as regras do master direto no filho antes de enviar para o switch. A origem se perde completamente, então. Exatamente. Mas vamos detalhar isso. Quando um EPG filho herda de um master, o que acontece com a identidade dele, o PC-Tag? Ele assume o PC-Tag do master ou ele mantém o seu? Ótima pergunta. Ele mantém a identidade única dele. O PC-Tag ou Class ID do EPG filho permanece o mesmo. A herança atua só no nível da política de contratos. E é aqui que o Packet Walk se torna crucial para entender o processo, sabe? Digamos que um pacote de um endpoint no EPG filho chegue a um ingress leaf. O switch faz um lookup na Station Table local, aprende o IP ou MAC de origem e associa ao PC-Tag do EPG filho. Ok. Aí o pacote é encapsulado em VXLAN e aqui está o detalhe. O cabeçalho VXLAN carrega esse PC-Tag de origem no campo VNI de política. O pacote atravessa o Fabric, chega no egress leaf. E o egress leaf desencapsula o pacote. Ele vê o EC-Tag de origem e o PIS-Tag de destino, que ele descobriu via copy ou por um lookup na própria Station Table dele, e usa esse par de PIS-Tags para fazer um lookup na Policy Can, a memória que guarda zoning rules. É nesse momento que a política é aplicada. E a Policy Can do egress leaf não tem nenhuma indicação, nenhuma flag de que uma regra veio de um IP de master, certo? Nenhuma. O Policy Element do Epic já fez a mágica toda. Ele pegou os contratos aplicados diretamente no IP de filho, pegou os contratos do IP de master, fundiu as regras dos dois num único conjunto e aí empurrou essa política monolítica já resolvida para a Policy Can de todos os leafs onde aquele IP de filho está presente. Ah, entendi. Se o master tinha, 5 regras de filtro e o filho tinha 2, a Policy Can do Leaf vai ter 7 zoning rules associadas ao PC-Tag do filho. Para o ASIC, durante a decisão de encaminhamento, essas 7 regras são indistinguíveis na sua origem. É só uma lista de permissões, negações ou redirecionamentos. Entendi. Então, na prática, o ABIC está fazendo um baita trabalho de pré-processamento nos bastidores para simplificar a vida do administrador. Mas essa mágica toda deve ter um custo, né? Quais são as consequências operacionais, boas e ruins,
de confiar nesse mecanismo em larga escala. Lado positivo é a eficiência operacional em escala, que é inegável. Imagina que você precisa adicionar um novo servidor de syslog na política de segurança de, sei lá, 500 EPGs diferentes. Sem a herança, você teria que editar 500 objetos na GUI ou usar automação externa. Com a herança, você adiciona um contrato ao EPG Master e o APIC propaga essa mudança para os 500 filhos, instantaneamente. É uma ferramenta de automação nativa muito poderosa. Caramba, mas o outro lado dessa moeda parece assustador. O que acontece quando você faz essa mudança? Qual é o Blast Radius? O Blast Radius é a consequência não intencional dessa eficiência. Quando você modifica qualquer coisinha no EPG Master, pode ser adicionar um contrato ou só mudar uma porta L4 num filtro que já existe, o Policy Element no APIC é forçado a recalcular a política resolvida para todos os 500 EPGs filhos. Depois de recalcular, ele precisa empurrar a nova política para cada leaf onde cada um desses EPGs está instanciado. Nossa, isso gera duas coisas. Primeiro, um pico de CPU no processo do Policy Element no APIC, que está fazendo essa resolução em massa. Segundo, e mais crítico, causa um churn massivo na TCAN dos leafs. As regras antigas são invalidadas e as novas são programadas. Fazer isso em horário de produção num fabric grande com milhares de endpoints é uma receita para instabilidade. O raio de impacto de uma mudança em um único objeto de template pode ser literalmente a fábrica inteira. Isso nos leva ao ponto que gera mais debates técnicos, mais confusão. Se a gente tem regras conflitantes, quem vence? Vamos a um cenário concreto. O EPG Master tem um contrato que permite acesso a uma subrede de backup, digamos 10.1.1.0/24 em qualquer porta. O EPG filho, por sua vez, tem um contrato local que permite acesso a um servidor específico, 10.2.2.10, só na porta 443. A hierarquia, essa relação master-filho, dá algum tipo de precedência para a regra que foi herdada? A resposta é um sonoro não. Não? Não. A hierarquia de herança é irrelevante para a resolução de conflitos no hardware. O ASIC trata a herança como uma operação de lógica aditiva, uma união de conjuntos de regras. Contratos herdados e contratos locais têm exatamente a mesma prioridade. O APIC simplesmente junta todas as regras como se tivessem sido configuradas direto no EPG filho. Isso antes de compilar e enviar para o hardware. O master não é nem mais forte nem mais fraco. Espera um pouco, quero ter certeza que eu entendi a implicação disso. Se a origem não importa, como o conflito é resolvido? Se o master permite e o filho nega a mesma coisa, o que o ASIC faz? A resolução vem do tipo de regra, não da sua origem. A precedência segue a hierarquia do ASIC, que é fixa e universal no Fabric. A ordem é a seguinte. Primeiro, no topo. Tabu, o deny explícito. Essa é a regra de maior prioridade. Um contrato de tabu sempre vence qualquer regra de permit ou redirect. Se você precisa garantir que algo seja bloqueado universalmente para todos os filhos, um tabu no master é a única maneira de fazer isso com 100% de certeza. Ok, o tabu é o rei. Depois vem o redirect, o Policy-Based Redirect. Ele tem a segunda maior prioridade. Uma regra de PBR para um firewall, por exemplo, vai ter precedência sobre uma regra de permit simples. Certo? E, por último, com a menor precedência, vem o permit, o allow. E aqui está o ponto crucial. As regras de permit são simplesmente somadas. Não existe substituição. Se o master permite a porta A e o filho permite a porta B, o resultado final na TCAN é a permissão de A e de B. Nossa, isso revela um cenário de risco de segurança gravíssimo. Se, por engano, um administrador coloca um filtro muito permissivo no EPG Master, tipo o filtro default, que é essencialmente um NN, não tem nada que o administrador do EPG filho possa fazer para restringir isso usando um contrato de permissão mais específico. A porta já foi aberta por uma regra de permit. A única defesa seria aplicar um contrato de tabu no EPG filho, o que, adiciona uma camada de complexidade operacional que muitos evitam, né? É um ponto crítico
e um caminho de mão única. Com a herança, você pode adicionar mais permissões no nível do filho, mas você não pode subtrair as permissões que foram herdadas. A única maneira de subtrair é usando a arma nuclear do tabu, que é essa negação explícita e de alta prioridade. Falando em configuração, o processo na GUI é simples. Vai no EPG Filho, na aba de Policy, e no campo EPG Contract Master, aponta para o EPG Master. Mas vamos voltar ao nosso cenário das 2 da manhã. O engenheiro vê a porta 3389 aberta, olha a GUI do EPG e não vê contratos. Como ele encontra a origem da permissão? Nesse momento, a GUI do APIC pode mais confundir do que ajudar, porque a visão do EPG Filho é incompleta. A fonte da verdade é o hardware. O procedimento correto é acessar o CLI do Leaf, onde o endpoint do servidor web reside, e rodar o comando show zoning rule scope vrf tenant src epg pctag filho. Esse comando mostra a política final resolvida exatamente como o ASCII a enxerga. É a visão do hardware sem abstrações. Exato. Lembro de um caso exatamente assim, a porta 3389 aberta para um servidor web. A equipe de segurança em pânico. Olhamos o ISH do servidor no APIC. Nada. Olhamos os filtros. Nada. A única pista veio do Show Zoning Rule no Leaf. A gente viu a regra de permissão lá, com source EPG do nosso servidor e destination EPG N. O trabalho então virou detetive. Voltamos para GUI, olhamos as propriedades do IGPG Filho e vimos que ele herdava de um IGPG Master chamado TPL Infrageral. Foi só ao inspecionar os contratos desse Master que a gente encontrou um contrato antigo, esquecido, chamado Allow Admin Access, que usava o filtro Default. A efetiva não está visível no objeto que você está investigando. Diante dessa complexidade toda, qual seria o manual de sobrevivência? Como usar esse recurso de forma segura e sustentável? Os materiais que a gente viu delineiam algumas boas práticas de nível CCI, né? Sim, e a primeira é a mais simples, mas talvez a mais importante: nomenclatura. Nomear o EPG Master com um prefixo claro, como TPL de template ou master. Isso sinaliza para toda a equipe que aquele objeto é um modelo, que ele influencia outros EPGs e, crucialmente, que ele não deve hospedar endpoints diretamente. Colocar um endpoint num EPG Master quebra completamente o modelo. Certo, faz sentido. O segundo ponto parece ser um aviso bem severo. Evitar o encadeamento a todo custo. A ideia de o EPG A herda do B, que por sua vez herda do C. Por que isso é tão perigoso? Isso cria o que a gente chama de dependency hell, o inferno das dependências. Numa herança plana, com vários filhos de um master, a relação é clara. Numa herança encadeada, uma mudança no EPG avô, C, pode ter consequências inesperadas e em cascata para A e B, que são quase impossíveis de rastrear. A complexidade do troubleshooting aumenta exponencialmente. A recomendação é manter a herança com um nível só. Vários EPGs filhos podem herdar de um único master, mas esse master não deve herdar de nenhum outro. Faz todo sentido. E quanto ao caso de uso ideal, o que pertence a um EPG Master? Olha, o caso de uso ideal é para serviços de infraestrutura que são estáticos e onipresentes. Pense em DNS, NTP, SNMP, servidores de autenticação, de backup, jump boxes. São serviços que praticamente todo o sistema operacional precisa para funcionar e cujas políticas de acesso raramente mudam. Usar a herança para isso é perfeito, porque a política é estável, o que minimiza o risco do TCM churn que a gente discutiu. E o contraponto disso? A quarta regra seria sobre o que evitar, certo? Nunca usar para lógica de negócio. Exatamente, nunca se deve usar a herança para a lógica de negócio da aplicação. Tentar criar um master financeiro e fazer com que todos os EPGs de aplicações financeiras herdem dele é uma péssima ideia. Imagina que esse master permite acesso a um banco de dados Oracle. Um dia, a aplicação Contas a Pagar precisa de acesso a um novo serviço na porta 8080. Você adiciona essa permissão ao master, sem querer você acabou de abrir a porta 8080 para a aplicação de folha de pagamento também, que não precisava disso. Quebrando o princípio do privilégio mínimo. Totalmente.
A lógica de negócio é volátil, específica de cada aplicação. Portanto, ela deve ser gerenciada com contratos locais. Herança é para o que é estático e comum. Resumindo nossa análise, então, fica muito claro que a herança de contratos é uma abstração de gerenciamento, uma ferramenta de automação de políticas e não um recurso de hardware. Ela oferece uma simplificação poderosa em grande escala, mas o preço é um blast radius operacional enorme e uma complexidade de troubleshooting que pode pegar os desavisados de surpresa. A chave é lembrar que as regras são fundidas com peso igual e que a resolução de conflitos segue a hierarquia do ASIC, não a da herança, com o tabu reinando supremo sobre tudo. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, um edge case de design. A gente discutiu a recomendação de evitar o encadeamento, o A herdando de B que herda de C. E focamos no modelo 1 para 1, né? Um filho herda de um master. Mas e se um único EPG filho precisar herdar contratos de múltiplos EPGs master que não são conflitantes? Por exemplo, um EPG de aplicação que precisa dos contratos base de um TPL Base Linux e, ao mesmo tempo, dos contratos de um TPL Monitoring Tools. O APIC permite associar um filho a múltiplos masters. Se sim, como ele resolve a fusão de políticas de múltiplas fontes? E quais são as complexidades de gerenciamento e os riscos operacionais desse modelo de herança muitos para um? É um cenário avançado que força a gente a pensar ainda mais a fundo sobre o fluxo de resolução de políticas.